Boa noite, então, a todos vocês que chegaram agora para ouvir um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre entidades. Meu nome é Cíntia Rondelli, sou CF de Access Consciousness e também de entidades. Tá cortando? Vocês estão me ouvindo? A sua conexão está estável. Agora melhorou. Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Beleza, então. Então vamos começar a falar sobre o universo das entidades, de uma forma bem leve, bem tranquila. Então, pela luz do Access, o que são entidades? Então, entidades são todas as energias que você pode definir. Então, vamos dizer, um copo, você pode definir a energia de um copo. Então, um copo é uma entidade. Um corpo, uma pessoa, é uma entidade. Uma casa, que você possa definir, é uma entidade. Um carro é uma entidade. Um livro é uma entidade. Uma poesia, uma música, uma árvore, um animal, né? Um pensamento. São entidades. Então, conversando com as entidades não está só relacionada a conversas com seres que já não têm mais um corpo, porque geralmente esse é o senso comum que a gente tem, de que conversar com as entidades, vocês iam esperar que eu estivesse aqui toda vestida de branco, ou qualquer que fosse, né, o conceito geralzão, assim. E que eu começasse a falar, né? Tipo assim, um monte de penduricalhos, né? A gente gosta muito de forma e estrutura, gostava, né? Não pertence mais à nossa vida. Então, forma e estrutura que a gente acaba gerando conceitos e definições a respeito de entidades, fazendo com que a gente tenha esse pré-conceito de que toda entidade é má, de que toda entidade é negativa, de que toda entidade ela tem um único objetivo de te controlar, te fazer sofrer, e que todos os males da sua vida são causados por conta dos espíritos. Isso é um conceito muito parcial. Que existem as entidades que não são contribuição? Sim, existem. Mas da mesma forma como existem pessoas que você considera pessoas boas ou pessoas ruins, que no final das contas são todos julgamentos que a gente faz, uma pessoa que seja boa para mim pode de repente não ser uma pessoa boa para Renatinha. Não é verdade, Renatinha? Então, da mesma forma, você tem entidades que são contribuição para a sua vida e entidades que não são contribuição para a sua vida. Né? E dentro de entidades que não são contribuição para a sua vida, você pode, de repente, considerar que uma roupa pode não ser contribuição para a sua vida. E é uma entidade. Então, muitas vezes, você fala assim, nossa, mas as coisas andam tão pesadas na minha vida, andam tão difíceis, estou passando por um período pesado, e você nem se toca de que, primeiro, são escolhas, depois você tem escolhas que você possa estar fazendo que não são contribuição na sua vida, blá, 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 mas de repente você não se toca de que existem entidades que não querem mais estar junto com você, e dentro disso você tem sapatos que você poderia estar doando, casacos que não querem mais estar no seu corpo, você tem... Gente, é uma gama muito, muito grande de situações que a gente começa a perceber de uma forma diferente quando a gente começa a lidar com a consciência. Então, vamos começar do comecinho. Entidades, nós já acabamos de ver que são energias que a gente pode definir.
E dentro de entidades, nós temos as entidades que são contribuição para a nossa vida e as entidades que não são contribuição para a nossa vida. Hoje eu soltei um áudio, não sei se vocês chegaram a ter acesso a isso, falando como que eu uso o universo das entidades no meu dia a dia. E a última situação que a gente teve, a última situação que eu tive foi com relação ao meu trabalho. Então, como que a gente usa não, né? Como que a gente pode tomar partido ou convidar as entidades a ser contribuição na nossa vida no dia a dia? Não é que você vai sentar, pega uma cadeira, vai ficar no meio da sala e fazendo processos de limpeza para todas as entidades que não são contribuição, ou ter que conversar com as entidades. Você pode fazer isso de uma forma como você faz com o Axis. Você está indo para o trabalho, você não está usando? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Da mesma forma, você pode estar conversando com a entidade carro. Né? Carro. De que forma você pode ser contribuição para mim hoje? Aí você fala assim, doida, né, cara? Agora pirou. Eu tô dizendo para conversar com o carro. Surtou. Não, o carro é uma entidade. Você pode conversar com o seu carro. De repente, o seu carro, que você fala assim, caramba, meu carro está com problema na parte elétrica e ninguém consegue descobrir o que esse carro tem. Pergunta se esse carro quer continuar contigo. De repente, esse carro quer pertencer a outra pessoa. E uma pergunta que você faça pode trazer mais clareza, não só para você, mas para a entidade carro. E por que não? Né? Quando a gente começa a entrar no mundo do Access, Access inclui tudo e não julga nada. Então, o que nós estamos evitando incluir na nossa vida, que se nós incluíssemos, nos traria total liberdade, nos traria mais consciência, nos traria mais dinheiro, mais prosperidade, né? E tudo que impede que nós possamos acessar o nosso saber para incluir tudo e qualquer coisa na nossa vida, tudo que impede isso, vamos destruir e descriar agora. Certo, errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos, excelentes. Gente, olha, eu tô falando, mas a qualquer momento vocês podem se tirar do mudo e fazer pergunta, tá? Eu tô aqui para responder perguntas que vocês tenham com relação às entidades. Tô super disponível aqui para vocês. Eu botei no mudo porque às vezes fica barulhinho de fundo, essas coisas assim do tipo, mas a qualquer momento que vocês quiserem, tira, vai aqui nesse botãozinho do lado, Manage Participantes, ou então vem aqui nesse cantinho lateral aqui, embaixo, peraí, eu confundo direita e esquerda. E você se tira do mudo e faz pergunta a hora que quiser, tá bom? Então, a gente estava falando sobre de que forma que as entidades podem ser contribuição no nosso dia a dia. E eu mandei um áudio hoje falando que eu trabalho com construção, eu sou arquiteta, né? Hoje em dia, antigamente já foi a minha primeira opção de ser arquiteta, hoje em dia já é, tipo, minha segunda opção. Hoje eu faço a escolha de ter o Axis como minha profissão, meu prazer. Então eu estava trabalhando como arquiteta, eu trabalho com obra, fazendo reformas, e comecei a fazer uma reforma de uma casa, uma coisa assim, reformar tudo, trocar todos os canos, trocar parte elétrica, revestimento, tudo. Quem já passou por obra sabe o tanto que obra é cheio de, né, detalhes. Então, comecei a fazer a obra, e eu usando o Axis o tempo todo, vocês não estão entendendo, é o tempo todo.
né? Como pode melhorar, o que é isso, o que faço com isso, como posso mudar isso, se sim, como mudo isso. E todas as ferramentas que você aprende, tanto na classe de barras e para os que já têm fundamento, as ferramentas todas do fundamento. Só que de uma hora para outra, de repente, os troços começaram a ficar meio complicado o meio de campo. Então começou a fornecedor parar de, né, me dar o cano e não entregar o material, e aí uma coisa atrasava a outra, que atrasava a outra, que atrasava a outra. Resultado, minha obra estava super atrasada e uma confusão. Falei, cara, parar com isso agora, né? Falei, ok, então vamos, o que é isso? O que faço com isso? Posso mudar isso? Se sim, como mudo isso? E aí me veio, ok, onde que você não está conversando com a casa? Onde você não está conversando com a obra? Eu, Cacilda, é mesmo. Né? Desaforo, né? Tipo, falta de educação, não conversar com a casa. E comecei a conversar com a casa. Falar, não, Cíntia, não, para, você vai conversar com a casa. Você acha mesmo que a casa vai conversar contigo? Vai. A casa vai conversar contigo, sim. Quando você baixa a barreira e se permite receber, né? Perceber, saber, ser e receber. Então, receber a conscientização da forma de comunicação que você está tendo, porque linguagem é a primeira forma de comunicação. Você tem a fala, né? Verbal, mas a primeira forma de comunicação é não verbal, é energia. Energia é a primeira forma de comunicação. Então, fui lá eu conversar com a obra. Ok, obra, bom dia, como é que você tá? Tudo bem, gata? Tá rolando, né? Tá rolando que, pô, tá todo mundo estressado, não tô dando conta disso. O que você requer para que nós possamos voltar a fluir? Para que nós possamos finalizar esse projeto com total facilidade. E me veio na mesma hora. Eu tô suja. Eu não gosto de sujeira. Tô bagunçada. Eu não gosto de bagunça. Ok, a casa gosta de organização. A casa, a obra em si, ela gosta de limpeza. No dia seguinte, estava lá uma equipe de limpeza, deixando tudo organizadinho. A gente separou as cerâmicas todas arrumadinhas, deixou tudo tranquilinho e a obra fluiu. Mas foi uma rapidez que em uma semana eu consegui resolver o que eu não tinha conseguido resolver nas 3 últimas semanas. Pela simples disposição em baixar a barreira e entrar em contato com o mundo das entidades. Eu precisei fazer uma invocação de espírito, de alguma coisa? Não. Foi leve, foi fácil, foi tranquilo, foi gostoso, foi divertido. Então, quando você mantém um diálogo com esse universo, e isso passa a fazer parte do seu dia, você começa a perceber que tem todo um universo que você antes não considerava, porque parecia muito louco, parecia muito doido, como se a gente fosse normal, né? Tudo bem. Não tem ninguém muito normal já, assim. Então, de que forma que nós estamos cortando a nossa consciência por cortar, por deixar de incluir o mundo das entidades na nossa vida? E em todos os lugares onde nós estamos funcionando a partir de julgamento, separação, conclusão, expectativa sobre o mundo das entidades. Vamos agora destruir e descriar tudo isso. Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 9 cultos, garotos e aléns. Para aqueles que não conhecem, esse é o enunciado aclarador do Access. E ele funciona como uma... Eu gosto muito de dizer que ele funciona como uma borracha grande, porque você traz a energia da limitação à tona e você vem com o enunciado aclarador e apaga aquela energia pesada que está bloqueando a sua vida, bloqueando o fluxo de energia, né, da prosperidade, do que quer seja, da saúde. Quando tem alguma coisa na sua vida que não está funcionando, tem uma
conclusão, uma definição, um ponto de vista fixo, tem alguma coisa ali que a gente precisa limpar. Então a gente traz essa energia à tona e faz o enunciado aclarador, que é certo e errado, bom e mal, pode, poc, todas as 9, curtos, garotos e aléns. Gente, alguém tem uma pergunta? Eu adoro pergunta, vai, alguém faz uma pergunta aí. Estão entendendo até então o que eu estou querendo mostrar sobre a questão do mundo das entidades? Até então tá todo mundo tranquilo? Uhum. Beleza. Então vamos lá. Então a gente falou que objetos também podem ser entidades. Empresas também são entidades. Classes de barra são entidades. Você não tinha pensado nisso, né? Então, você monta uma classe de barras. Você é facilitador de barras e você vai querer montar uma classe de barras. Pergunta qual é a data que aquela classe quer acontecer. Ela é uma entidade. Então, você vai falar, ok, classe de barras de Brasília. Qual é a data que você quer acontecer? Então, você olha para o calendário e você vai ver, pelo exercício do leve e do pesado, o que vai ser mais expansivo para aquela classe, porque de repente você entra na conclusão e no julgamento que ela tem que acontecer peraí que eu estou olhando para um calendário aqui, dia 10 de novembro, que é um sábado, e de repente a classe vai fazer assim, tipo, não, eu quero acontecer dia 11. E aí você, sabe, está bloqueando já a energia, o fluxo da energia de ser leve na sua vida. Simplesmente porque você não teve o mínimo bom senso não, né? Mas tipo assim, você não se dispôs a conversar com a entidade classe de barras que você mesmo está montando. Então pega um panfletinho, vai lá, classe de barras da Maricota. Classe de barras da Maricota. Ai meu Deus, tem um trem aqui apitando aqui. E você fala assim, ok, classe de barras da Maricota, que vai acontecer em Brasília. A gente já definiu que você quer acontecer no dia 11 de novembro. Agora, onde que você quer acontecer? Você quer acontecer aqui em casa? Você quer acontecer no estúdio, lá, em tal lugar? E você vai fazendo perguntas para aquela entidade e vai se comunicando. Isso já é parte da comunicação com as entidades, que você está fazendo sem precisar de trauma, de drama, de complicação, de dificuldade. Você está fazendo isso de uma forma leve, de uma forma fácil, de uma forma que atraia mais contribuição para a sua vida. E é isso que a classe de Conversando com as Entidades vai tratar. De que forma, de que várias e inúmeras formas você pode convidar as entidades a contribuir com você e com a sua vida e com o seu saber. Muitas vezes você está passando por uma situação complicada ou está, vamos supor, numa reunião, morrendo de dor nas costas. Será que não tem nenhuma entidade ali que poderia te dar um apoio nisso? Ai, mas eu não quero que a entidade chegue perto de mim. Gente, energia, sem julgamento, baixa barreira. Será que não tem nenhuma entidade massagista aqui que possa, né, não? A massageada aqui no ombrito. E de repente, muitas vezes, você passa aquela dor, né? Lembra daquela história do que foi aqui? De você devolver os remetentes com partículas de consciência anexada, você está puxando de quem? Então, você tem, como a gente já falou, as entidades que são contribuição, as entidades que não são contribuição para a sua vida. Gente, é um universo incrível, fantástico, muito divertido, muito maior do que você imaginava. E de muita contribuição. Né? De que forma que você pode utilizar essas informações no atendimento dos seus clientes que chegam para fazer uma sessão de barras, ou um facelift, ou qualquer coisa, no seu consultório de advocacia.
sabe, na sua reunião de negócios, na sua aula, na sua escola. Aqui em casa a gente usa entidades para tudo, né? Eles ainda têm a mãe doida da entidade. As crianças já chegam em casa assim, tipo, mãe, não sei o que ela faz. Entidade, o que você está escolhendo? Vamos lá, vamos resolver esse negócio. E as coisas fluem, e as coisas prosperam. E quando não prospera, baixa barreira, o que eu não estou incluindo na minha vida? O que eu estou dinamicamente rejeitando na minha vida? E se eu não rejeitasse, traria total liberdade. E tudo que impede isso, vamos destruir e descriar? Certo, errado, vai mal, pode, todos os 9 curtos, garotos, excelentes. Oi, pessoal, Maurício. Vou participar um pouquinho aqui com o meu depoimento, que até então, nos meus atendimentos, eu não usava entidades. Eu falava, olha, essa aqui você vai conversar com a Cíntia. E depois da classe que a gente fez, está super leve para mim. Tenho facilitado dentro daquilo que se propõe no atendimento. E os resultados estão sendo bem legais. Então, para atendimento está muito bacana. E outro dia eu fui ao tribunal, né? Eu estive no tribunal para ser uma testemunha e ficou muito pesado lá no tribunal. Na hora eu estava no Zap com a Cíntia, ela falou, faz entidades. E eu fiz entidades no corredor do fórum. Gente, de repente veio uma brisazinha, ficou leve, a dor na cabeça passou. E ok, pronto, tudo mais continuou. Então, realmente para mim, assim, super classe. E não é nada assim complicado que você tem que pegar numa quarta-feira de manhã 4 pérolas com 2 esmeraldas legítimas, botar no leite por 2 horas, né? Que um leite que ficou coalhado com a luz do luar, da lua nova, as coisas em forma e estrutura, não tem que ter isso. É um processo simples, leve, rápido, que você faz e funciona. Como todas as ferramentas do Access, você não precisa acreditar. Ela funciona do mesmo jeito. E isso que é o mais incrível, porque funciona. Eu acho fantástico. É incrível. Você tá, sabe, tipo, vou usar essa porcaria só para ver se esse troço funciona. Aí você começa, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Daqui a pouco você começa a perceber que você começa a ter mais facilidade na sua vida, que as coisas começam a ficar mais divertidas, porque deixaram de ser chatíssimas e as coisas começam a fluir. Você entra num espaço totalmente diferente. Aí você já para de falar né, e começa a falar, ok, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Porque funciona. Da mesma forma as ferramentas das entidades, né? Então tem uma ferramenta que é bem divulgada, bem difundida, que é o processo mais simples das entidades, né? Que é a limpeza das entidades. Então no Access você tem 3 coisas que você pode fazer com a entidade. Ou você limpa as entidades, ou você conversa com as entidades, ou você recebe das entidades. Você vai sempre fazer uma dessas 3 coisas, né? Então tem mais entidades no planeta do que pessoas. Se você considerar que, então, árvores e animais são entidades, muito mais, né? Mas tem muito mais seres infinitos sem um corpo do que seres infinitos com corpo nesse planeta. Só que a grande parte deles, às vezes, não percebeu que está sem corpo. Então, de que forma nós podemos também ser contribuição para essas pessoas que simplesmente são como eu, como você, mas que simplesmente, por algum motivo, que não cabe a nós, né, julgar, escolheram não ter mais um corpo. Só que elas não perceberam isso e estão por aí. O pessoal chama de... como é que chama? Alma penada. Coitadinho do bichinho, né? Nem galinha, né? E você faz um processo simples e você é contribuição para que aquela pessoa perceba que ela tem uma escolha diferente. Ela fala, opa, maravilha!
Tem uma possibilidade de sair daqui? Maneiro, vamos lá. Então, esse processo, um processo que já tem a Shannon, que é a criadora, né, do Conversando com as Entidades, ela é filha do Gary Douglas, que é o fundador do Access Consciousness, e ela difunde isso em várias mídias na internet. E o processo é muito simples. Vocês vão ver que assim, é tão complicado que vocês vão ter que escrever várias vezes, né? Então vamos lá. Você percebe, de repente, que tem alguma coisa que está bloqueada na sua casa, uma energia pesada, ou no seu trabalho, ou de qualquer forma, e você fala, ok, as entidades que não são contribuição para mim. Verdade. Quem são vocês? Verdade. Quem foram vocês antes disso? Verdade, 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 quem vocês vão ser no futuro? Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 9, cultos, garotos e aléns. Mega complicado, né, gente? Ai, meu Deus. Tão difícil. Você pergunta para a entidade, você pergunta para a entidade quem ela é. Ela vai dizer, eu sou o Juquinha da Silva. Aí você fala, ok, verdade, quem foi você antes disso? Ela vai, eita, eu era o Pedrinho Barbosa. E verdade, quem foi você antes disso? Caramba, eu fui, né, Mariazinha, sei lá o quê, nem consigo pensar em sobrenome. E verdade, quem foi você antes disso? E aí, o ser infinito começa a perceber que já existiram outras realidades. Até que você percebe uma mudança energética e você faz, ok, verdade, quem você vai ser no futuro? E aquela entidade fala assim, é mesmo, se eu já vivi tantas realidades, eu posso ter uma escolha diferente. E puf, vai embora, e vai embora. Vai embora. Não tem como ela não ir embora, ela vai embora. Então, não experimentem, porque é muito difícil, tá? Vai trazer muitos benefícios na sua vida, então vocês estão proibidos de fazer isso. Não tentem, é muito complicado. E, da mesma forma, existem várias outras ferramentas. Várias outras. Incríveis, maravilhosas. Gente, nós estamos com mais ou menos 30 minutos de Zoom. Eu falei. Ninguém tem pergunta para mim. Eu gosto de pergunta. Deixa eu ver. Ninguém tem dúvida, ninguém discorda do que eu estou falando? Oi, tô me ouvindo? Sim. Tudo bom? Tudo bom. Olha só, nos atendimentos eu tenho tido assim facilidade quando eu percebo que tem companhias, né? Às vezes não é nem com a pessoa, eu percebo ali no lugar e para mim é muito tranquilo. Mas quando se trata de coisas e lugares, é como se não fluísse. Eu faço, eu contato, mas eu não sinto que realmente aquilo está acontecendo. Se eu sentir uma presença assim, de um ser, eu consigo fazer numa boa esse processo até que eu sinto que foi. E às vezes até tem uma conversa antes ou durante. Mas tá bem tranquilo para mim, tá bem leve. Eu realmente, antes do fundamento, eu tinha muita forma e estrutura, né? Até pela questão da criação na religião espírita, tudo, cuidado, isso não pode, isso não sei o quê. Isso. Então, isso eu consegui liberar bastante. Mas quando se trata de lugares e coisas, aí já não é nem questão de medo nem nada. Parece que eu não estou fazendo aquilo. Meu apartamento é um que eu tenho conversado com ele, eu sinto que ele tem algo a me dizer, porque não está tudo bem, eu sinto que não está, mas não vai. Ok. E em todos os lugares onde você não está disposta a ouvir, a perceber o seu saber, nos destruir e descriar tudo isso agora? Sim. Certo, errado, bom e mal, pode, todas as 9 cultos, garotos e aléns. E em todos os lugares onde você quer controlar o resultado. Vamos destruir, descriar tudo isso também?
Sim, Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtos, garotos e alins. E todas as projeções, expectativas, conclusões, julgamentos e separações que você tenha a respeito de conversar com objetos inanimados, porque só gente doida conversa com objeto inanimado. Tudo que isso aí representa, vamos destruir, descriar agora? sim. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todas as 9, curtos, garotos e alins. Todos os julgamentos, conclusões, separações que você tem de você, para que você não acesse verdadeiramente as informações que fariam total diferença na sua vida e faria você mudar tanto que você tem medo de não se reconhecer. Vamos destruir, descriar tudo isso. Sim, Certo, errado, bom e mal, pode POC, todos os 9, cultos, garotos, silêncio. Que é muito diferente do que você viu até hoje, né? Conversar com bichinho de pelúcia. Eu conversava com tudo, gente. Eu conversava com tampa de caneta. Era um inferno. Minha mãe ficava doida quando era criança. Mas é um exercício também, sabe, Suzy? É um exercício de você baixar a barreira, se conecta com o seu saber e acredita. Que a gente se duvida muito também, né? A gente não reconhece a força que a gente tem duvidando de nós mesmos. Em todos os lugares onde nós não reconhecemos a nossa capacidade de conversar com qualquer objeto ou ser através da energia, da congruência energética que nós podemos ou não ter com eles, vamos destruir, descriar tudo isso? sim. Certo, errado, bom e mal, pode POC, todos os 9, cultos, garotos, excelentes. E não deixa de fazer, não. Porque quando você começa a conversar com todos os objetos, com todas as entidades, a vida fica mais divertida, porque você cria todo um grupo de amizades, assim, que você não tinha antes. Antes você achava que só podia ser amiga de pessoas. Agora você pode ser amiga de pessoas, você pode ser amiga de coisas, você pode ser amiga de músicas, você pode ser amiga de elementais da natureza, de espíritos de luz, de... Cara, tanta coisa bacana. Então, experimenta depois fazer mais uns processos a respeito disso, para ver como é que fica essa sua comunicação com objetos, né? Com entidades que não sejam necessariamente pessoas ou que não sejam necessariamente seres que não têm mais um corpo. Que é muita contribuição, muita mesmo. Parei, já vou começar hoje. Legal. Obrigada. O que mais, gente? Tem perguntinhas? Tá todo mundo tão quieto. Cíntia. Tique. Quem é? Flavinha. Flavinha. Cíntia. Diga. Deixa eu ver. Como é que faz? Você tem que aumentar a tela para você se ver? Não, deixa eu ver. Cara, boa pergunta. Eu Não, também. é assim. Eu tô te vendo. É que eu vi que ela aumentou. Ai, deu certo. Tá bom. Deixa eu te falar. Eu tava vendo que eu fiz o curso de barras, né? Aqui, acho que foi no dia 15, não foi? Foi, acho que foi. 15, Foi no sábado. E aí eu gostei muito. E eu tava sentindo minha casa muito pesada. E aí eu decidi pedir a Deus e ao universo, que eu sou católica, eu pedi os dois. E aí eu falei, por que minha casa tá assim? E aí o que acontece? Eu percebi que eu comecei das pequenas coisas, eu comecei das minhas bijuterias, doando e vendo as que eu mais gostava e mantendo. E as bijuterias que eu menos usava, eu comecei a doar para minha empregada, para as pessoas mais queridas que se sentissem afinadas com as coisas. E as outras eu já coloquei numa caixa para eu fazer uma doação para outro lugar. Legal. E aí, de modo que eu não precise perguntar, pode ser tipo um asilo, pode ser uma creche, alguma coisa. Aí, esses dias eu já consegui abrir meu guarda-roupa e fazer mais uma limpa. Então, eu vi das pequenas coisas, você vai vendo que as energias vão fluindo e a gente vai se sentindo bem. E assim, eu fui percebendo que poucas coisas fazem a gente se sentir melhor.
Então, parece que é como se fosse isso da entidade. Eu não fiz o curso, mas eu tenho interesse de fazer depois. Não, é muito bacana, Eu tô Flavinha. Você gostando. está fazendo, tá indo no caminho super certo. Super assim, Ah, super bacana, porque você pergunta, e quando você for perguntar, pergunta assim, ok, quais são as bijuterias que vão continuar sendo contribuição na minha vida? Pergunta, bijuterias, isso. quais de vocês querem continuar comigo? Mas se vocês querem continuar comigo, vocês vão ter que me trazer dinheiro. Ponto. Começa por aí. Ou me trazer boas notas na faculdade, ou me trazer boy magia maravilhoso. Que lindo! Dá um trabalho para elas. E aí você, quando bater o olho, você vai perceber quais que são as que vão ficar contigo e quais que não vão ficar contigo. E você faz isso com Uhum. roupa também, sabe? Tipo assim, roupas. Quais de vocês agora já escolhem pertencer a outra pessoa? E você vai perceber que algumas roupas, quando você pega nelas, vai pelo leve, pelo pesado. Né? Algumas roupas você fala assim, ok, essa roupa posso doar porque ela vai ser mais contribuição para outra pessoa agora e ela vai abrir espaço, da mesma forma que a gente faz as barras, que abre Aham. espaço para a gente, né, criar coisas novas, quando você também se libera de energia de determinadas entidades, você também permite que entre mais espaço na sua vida para que você crie, gere coisas diferentes e não necessariamente mais roupas ou mais bijuterias, mas você abre espaço. Isso. Então, isso é O essencial, às vezes. Ter o essencial. ter o que é bacana para você, ter o que é leve Uhum. para você, mas que você tenha entidades que realmente desejam estar com você e que vão ser contribuição na sua vida, que vão agregar na sua vida. Uhum. Pois é, eu fui vendo isso. E quando vocês mandaram um texto que era sobre a doação, foi ontem, eu acho, foi terça-feira. Aí a moça estava lá em casa fazendo limpeza, ela olhou, nossa, eu tô vendo você mais feliz, as coisas estão mais fáceis de limpar. Vou fazer isso lá em casa também. Eu já recebi umas coisas de vocês. Agora tá na minha vez de fazer, agora a minha missão é de doar as coisas agora na minha casa. Pô, que Aí eu bacana. percebi, eu acho que são as barras mesmo. Ela falava que na própria casa dela tinha muita coisa. Porque a gente vai limpando a nossa e dando para as pessoas que trabalham na nossa casa. E aí, a casa também eles têm que fazer uma limpa uma hora. A própria casa, ela requer coisas diferentes em momentos diferentes, como a gente, né? Assim, Uhum. existem momentos em que a casa requer ficar mais bonita, como aqui em casa. A gente teve a casa, depois que mamãe faleceu tem 14 anos. Mamãe faleceu com 14 anos. E a casa ficou muito triste, cara. Você entrava na casa, você percebia a tristeza. Só que a gente não tinha esse conhecimento, né? Essa informação dessa forma. E aí, quando a gente começou a usar o Axis na nossa vida e com a classe de entidades, eu resolvi me conectar com a casa. E eu falei, Uhum. casa, de que forma que eu posso ser contribuição para você, para que E você você pode ser para mim. para você poder ser para mim também. E aí, na mesma hora, veio na minha cabeça, eu quero ficar mais bonita. Tipo, cara, se eu ouvi isso mesmo, tipo assim, né? No começo você meio que duvida, assim, um pouquinho, né? Aí depois você fala, cara, então vamos lá, né? E aí a gente foi, juntava dinheiro e tal, não sei o quê, e pintamos a casa. Ela tinha uma cor, não lembro, uma cor escura, ela tinha uma cor escura. E aí a gente botou Uhum. a casa de uma cor clara, e depois a gente, ela foi, aí eu comecei a conversar cada vez mais com a casa. Então agora a casa pediu para pintar o portão da frente. Esse portão tem muitos anos que não pinta. E aí a gente comprei a tinta, estamos lá pintando. Uhum. E o portão parou de dar problema, gente. Presta atenção nos trem doido desse. É muito bacana. É muito bacana. O Uhum. portão estava dando problema direto. Aí você faz uma coisa simples como pintar o portão, que não tem nada a ver com o motor, e o motor para de dar problema. É. É Então, como se fosse o que você falou, de se você quiser que aquele portão pertença à sua vida, você vai ter que dar um jeito dele aniquilar alinhar. você, né? A sua realidade. Exato, você faz um. Senão, às vezes, ele tá mostrando que não quer mais estar no seu ambiente. Aí você vai ter que dar um fim nele.
E aí é uma questão de conversar. Aí você fala, ok, portão. O portão fala assim, ó, acabou meu tempo aqui contigo, beleza, né? Tô abrindo espaço para um novo motor. Ok, Uhum, maravilha. Vai feliz motor. uhum. Dessa forma, de uma forma tranquila, de uma forma leve mesmo. E Certo? é legal só isso, de fazer as pessoas felizes às vezes. A gente se sente com a energia fluindo e da mesma forma do texto mostrava da bondade, deixa eu ver, da gratidão, tudo que você vai deixando Gratidão. fluir, se aquela energia ela fica parecendo que ela flui mais fácil, né? Exato. E o nosso aprendizado nessa realidade é justamente isso, né? Facilidade, alegria e glória, onde que a gente, né, tá escolhendo o difícil, o complicado e não a fluidez e a leveza. Uhum. Olha que legal que eu peguei hoje. Eu fui fazer uma troca de barras e saiu para mim uma carta que era assim, quer ver? Essa, que é Anjo da Fluidez. Peraí. É assim, deixa eu ver se dá pra ver. Ai, acho que não sei se dá para ver. Melhorou? Eu tô vendo mais ou menos. Cadê? Deixa eu ver se eu abaixo a luz. Peraí. Ah, legal. Ah, tô vendo. Bonitinho. Aí falava aqui Legal. embaixo assim, da fluidez. Falava assim, siga o fluxo dos acontecimentos e não complique as coisas. Muito Aí eu ápice fui ver, eu disso, tava né? seguindo sem perceber o fluxo dos acontecimentos e não complicando, apenas Exatamente. facilitando. Você vai fluindo com o que é leve na sua vida, que o que é leve vai trazer leveza, o que é pesado traz peso. E dessa forma você não precisa ficar chegando em conclusões, né? Você vai simplesmente fluindo dentro do que é leve, vai surfando dentro de uma onda de leveza. E Ou ela vai Cindy, se quando amplificando. você faz modificações, por exemplo, você faz uma obra, aí você coloca um novo armário para caber, sei lá, coisas na sua casa. Ok. E aí coisas que tinham lá num armário pequeno ficavam espalhadas pelo seu quarto, não vão caber tudo. Aí aconteceu comigo uma vez, eu pus uma caixa. Hoje em dia eu já aprendi a doar, mas assim, naquela época que eu tinha acabado de fazer uma reforma, foi uma etapa que, para eu não agir no impulso, eu tive que manter, já tem 3 anos, umas coisas numa caixa. Agora que eu fiz o curso de barras, que eu falei, nossa, agora tá na hora de doar essas coisas. E vai perguntando o que daquilo ali realmente vai ser contribuição, continua sendo contribuição na sua vida e o que não vai ser. Porque por que você vai querer guardar coisas que não são contribuição para sua vida? Uhum. E se elas não são contribuição, elas estão trazendo o quê? Peso. Peso, Não é verdade? E nessa verdade. mesma pegada de objetos, aqui a Ana está perguntando. Até que ponto seria interessante adquirirmos coisas que pertenceram a outras pessoas? Por exemplo, tem um grupo do desapego em que as pessoas vendem suas roupas e sapatos a valores mais populares. Até hoje não senti vontade de adquirir nada. E mesmo para doar minhas coisas, seria interessante fazer uma limpeza energética antes, não? Bom, Gary fala disso. de fazer, né? É. Então, quando eu vou comprar alguma coisa, eu sempre pergunto se aquela coisa quer pertencer a mim, independente da origem dela. Então, se eu for, às vezes eu também me amarro nessas coisas também de comprar Aham. coisas assim, de bazar e de garage sale, né? Garage sale. Mas eu Uhum. sempre pergunto antes se aquele objeto gostaria de pertencer a mim e se aquele objeto vai ser contribuição para a minha vida. Porque se não Uhum. for, não vem. Né? E se você ficar muito encantada com alguma coisa, pergunta se aquilo realmente precisa de uma limpeza. Porque se precisar de uma limpeza, faz a limpeza das entidades naquele objeto e percebe se ele vai ficar mais leve ou não. Se ele ficar leve e você achar que ele vai ser contribuição para você, vai agregar, vai trazer mais prosperidade, vai trazer mais saúde, vai trazer mais dinheiro, vai trazer mais tranquilidade, vai trazer mais alegria, aí você leva para casa, com certeza.
Agora, nas roupas que você doa, aí eu, particularmente, eu não faço nenhum processo para as roupas. Porque, de repente, a roupa vai pertencer a alguém que tenha o mesmo padrão vibratório que ela. E aí ela encontra a pessoa certa para ela. Basicamente isso. Era isso, Ana, que você estava perguntando? Cadê a Ana? Que de Ana? Ela escreveu isso. Isso, tá joia. Mas, Cíntia, a minha mãe tem o hábito de roupas de bazar ela lavar com sal grosso, mas objetos não tem muito o que fazer, né? Só se for uma mentalização, né? Porque geralmente o que acontece? Toda vez que você utiliza de uma forma externa a você para poder fazer uma limpeza, você está se empoderando ou se desempoderando? Empoderando, né? Não? Verdade? Então, você tem capacidade de poder fazer esse processo por você. Você não precisa de dar ao sal mais força do que você, enquanto ser infinito. Entendi. Então, quando você faz um processo de limpeza, você simplesmente está conversando com as moléculas daquele objeto, daquela entidade, e fazendo um realinhamento daquilo. Então, você vai conversar com a roupa, ok? Roupa que pertenceu a Alguém que às vezes é no bazar. Exatamente, que eu gostei no bazar, tem uma cor linda, maravilhosa, achei um escândalo, perguntei se ela quer vir para minha casa, ela falou que sim. Aí, mesmo assim, eu posso fazer um processo de limpeza nela. Verdade, roupa? Quem é você? Verdade? Foi você antes disso? Quem foi você antes disso? Quem foi você antes disso? Verdade, quem você vai ser no futuro? Certo, errado, bom e mal, pode pôr todas as 9 cursos garotos ali, se você desejar. Se for leve também. Porque nem tudo funciona o tempo todo para todo mundo. Alguém mais tem pergunta, gente? Ficou claro a questão das entidades que não é só a gente conversar com seres de outras esferas, que existe isso, mas que não é só ilimitado a isso, que é uma gama enorme de informações que a gente pode ter acesso, que vão transformar nossa vida num lugar de mais facilidade, de mais leveza. Alguém mais? Perguntas? Perguntas? Gente, perguntas. Bom, então, já que ninguém está perguntando, vou falar. Então, esse final de semana, vamos ter o curso da classe de Conversando com as Entidades em Goiânia. 28 à noite vai ser a introdução, 29h30 a classe, com a host doutora Genivalda Cravo. Depois vamos ter o TTT em Cuiabá, dias 26, 27 e 28 de outubro. Eu falo olhando assim, mas porque eu estou olhando o calendário. 26, 27 e 28 de outubro. Depois, em novembro, vamos ter 16, 17 e 18 TTE em Cascavel. E em dezembro, vamos ter 14, 15 e 16 de dezembro em Salvador. Gente, como pode melhorar? Minha classe preferida. Então, convido vocês a participar dessa classe que é incrível, que é realmente muito expansiva, que traz ferramentas maravilhosas que você pode utilizar na sua vida, para facilitar a sua vida, para facilitar a vida das pessoas que vivem com você, para facilitar as pessoas que você está atendendo, né? E como pode melhorar tudo isso. Certo, gente? Sim. Ok. Posso agradecer, pessoal? Sim. Então, pessoal, muito obrigado pela participação. Estou aqui com a Cíntia dando um suporte aqui no Zoom e estou sempre acompanhando ela nas classes, né? E realmente, assim, o que eu posso contribuir com vocês é que
percebam essa expansão que as entidades podem estar trazendo, independente de religião. Acho que ficou muito claro isso, né? Que é uma coisa que a gente está trabalhando no espaço do Access. Então, fica na pergunta. Contribuição a essa classe pode ser nos próximos 5, 10, 15 ou 20 anos. Um abração para a Regina, que está aqui, Júlio, tudo bom? Suzy, Denise, Flavinha, tudo bom, Amélia? Todo mundo aí, um grande abraço para vocês. A gente está combinando outras reuniões Zoom, né? Então, um grande abraço para vocês todos aí. Gente, muito obrigada a vocês por terem tido a disponibilidade, tirar um pouquinho do seu tempo para poder ficar ouvindo, ficar falando aqui, porque eu gosto de falar. Quem conhece, já fez fundamento comigo, sabe que eu falo pra caramba. Gratidão a todos vocês. Muito, 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 muito obrigada. E um beijo grande. A gente vai se encontrando por aí. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.